E aí, meus amigos, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo, eu sou o Fábio e galera, no vídeo de hoje é vídeo de pré-jogo. Pois é, nessa segunda-feira teremos Juventude e Corinthians, 19ª rodada do Campeonato Brasileiro e o primeiro turno está chegando ao seu final. Pois é, metade do Brasileirão está chegando aí ao seu final. E depois teremos mais aí 19 jogos, o segundo turno inteiro pela frente, né? E para começar o vídeo de pré-jogo, vamos com a possível escalação do Corinthians para esse jogo fora de casa contra o Juventude, tá? Bom, e um possível time, galera, eu imagino que o Dorival vai escalar a força máxima, né? O Corinthians precisa e muito, sim, muito voltar a vencer no Campeonato Brasileiro. Pois é, precisa muito voltar a vencer no Brasileirão. Então, eu imagino que o Dorival deve utilizar o que ele tem de melhor, né? Então, deve ser a mesma base que enfrentou o Palmeiras na Copa do Brasil. E com um tempo maior de descanso, então eu acho que facilita, né? Facilita na hora de escalar o time, repetir os mesmos jogadores, tá? Então o possível time é esse aí, com Hugo Souza, Mateuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique, Matheus Bidu, Ranielli, Martinez, Breno Bidon e Garro, na frente Romero e Yuri Alberto. Infelizmente, Memphis e Carrijo machucaram. Pois é, infelizmente o Carrijo deve ficar um bom tempo parado, um problema ligamentar dele, né? Passou por cirurgia, ó que beleza. E o Memphis, um mês parado, é inacreditável, cara. Inacreditável. Corintiano não pode ter paz. Sabe, gente? Corintiano não pode ter paz. Não pode. Porque, vamos lá, ganhamos do Palmeiras, 2-0, é isso aí, vamos lá. Só que aí, 2 jogadores machucaram. É inacreditável. Não dá pra gente ter paz, né? Então, imagino que o Breno Bidon jogue no lugar do Carrijo e o Romero entre no lugar do Memphis, tá? Eu acho que vai ter jogos, até o Memphis voltar, vai ter jogos que vai jogar o Romero e vai ter jogos que vai jogar o Thales Magno. Aí dependendo do adversário, o Dorival vai escolher. Aí tem aí o tal do Vitinho, que o Corinthians tá prestes a contratar aí, até agora não anunciou, né? Seria outra opção aí pro ataque, o Vitinho, né? Enfim, então eu acho que esse vai ser o possível time. Eu não vi prévia de escalação nenhuma, mas eu acho que vai ser força máxima para enfrentar o Juventude. Como eu disse, precisamos e muito voltar a vencer no Campeonato Brasileiro, tá? Bom, e agora vamos com retrospecto histórico do confronto entre Corinthians e Juventude, tá? E tá aqui histórico de confrontos entre Corinthians e Juventude e de certa forma é equilibrado, né? 33 jogos e o Corinthians tem mais vitórias, 14-12, além de 7 empates, né? O Juventude costuma, muitas vezes, principalmente em Caxias, ser uma pedra no sapato do Corinthians. Pois é, principalmente em Caxias, o Juventude costuma nos complicar. Pois é, gols no confronto são 82-45 do Corinthians e 37 do Juventude. E tá aqui Corinthians e Juventude por estádios. Eles mais se enfrentaram no Alfredo Jaconi, que é o estádio que vai ser realizado esse jogo na segunda-feira. 13 jogos e o Juventude tem mais vitórias, 7-3. Pois é, no Alfredo Jaconi, em Caxias, o Corinthians se dá muito mal, né? Bom, Corinthians e Juventude por campeonatos, mais se enfrentaram pelo Brasileirão. 27 jogos e o Corinthians tem vantagem em vitórias 12-8. E tem confrontos da Copa do Brasil. Ano passado, por exemplo, nas quartas de final, o Corinthians eliminou o Juventude, né? Os maiores artilheiros do Corinthians contra o Juventude. E o maior é ele, Mirandinha, com 3 gols em 6 jogos. Gil, Roger Flores,
Finazzi e Marcelinho Carioca, 2 gols cada um contra o adversário, né? O primeiro confronto entre Corinthians e Juventude aconteceu em 18 de junho de 78 a 47 anos, jogo pelo Campeonato Brasileiro, e o Corinthians venceu por 2-0, tá? Foi a primeira vez que eles se enfrentaram. A maior goleada do Corinthians contra o Juventude foi um 4-0 no dia 2 de agosto de 98, jogo pelo Campeonato Brasileiro de 98, 4-0 Corinthians em São Paulo, a maior goleada do Timão no confronto, tá? A maior sequência invicta do Corinthians contra o Juventude, 7 jogos, porém foi de 2006 a 2021, pois é, Corinthians e Juventude passaram longos anos sem se enfrentar entre 2008 a 2021, tá? E tá aqui os últimos jogos entre Corinthians e Juventude, né? Nos últimos 4 jogos, 2 vitórias para eles em Caxias, 1 empate e 1 vitória do Corinthians em Itaquera pela Copa do Brasil. E assim, em Caxias é um adversário chato pra caramba, o Corinthians costuma ir mal em Caxias. Eu vou até mostrar um negócio aqui, ó, pera aí, aqui ó, Alfredo Jaconi, tá? Vamos ver o retrospecto do Corinthians no estádio Alfredo Jaconi, né? Tá aqui, já foram 13 jogos no estádio e o Corinthians tem menos vitórias que o Juventude, né? E analisando os jogos do Corinthians no Alfredo Jaconi, vamos ver aqui. Tá aqui, ó, os jogos do Corinthians no Alfredo Jaconi. A maioria aqui nos últimos jogos, a maioria é derrota, né? O máximo que conseguiu foi um empate por 2-2 em 2022. E a última vitória do Corinthians jogando em Caxias contra o Juventude foi pela Série B de 2008, galera. Pois é, um 2-1 foi a última vez que o Corinthians venceu o Juventude em Caxias, 2008, pela Série B. Pois é, então faz um tempo aí que não vencemos o Juventude fora, claro. Tem que levar em consideração que o Juventude ficou vários anos sem enfrentar o Corinthians, então, mas mesmo assim, faz um tempo aí que o Corinthians não consegue vencê-los em Caxias, né? Mas vamos lá, vamos voltar a vencer os caras, que precisamos muito voltar a vencer no Campeonato Brasileiro, né? E bom, galera, o próximo assunto que eu quero tratar aqui com vocês, claro, é sobre o que aconteceu nesse sábado, o impeachment do senhor Augusto Melo. Pois é, a Assembleia dos Sócios, decidiu pelo impeachment do Augusto Melo, né? E não tinha outro resultado que podia acontecer. O Augusto sendo réu da justiça por roubar o Corinthians, não é inocente e não é culpado, mas ele é réu, junto com outros 3 que estavam com ele lá, né? Então, ele é réu, não dava pra ele voltar, não dava. Um presidente do Corinthians réu pela justiça, não dá. Então, deu a lógica, né? E ele perdeu na Assembleia. E se não me engano, vai ter sanções contra ele, não vai? Eu acho que ele vai ficar uns bons anos inelegível, inclusive, eu acho. Então, ele resolveu apostar na Assembleia, não quis renunciar, problema dele, perdeu, tomou impeachment. O Osmar Stabile segue no cargo. Aí vai ter, claro, o Romeu Thomaz Júnior, que é o presidente do conselho, ele vai marcar uma votação dos conselheiros, que os conselheiros vão escolher o novo presidente para o mandato tampão do Augusto. Pois é, porque o mandato do Augusto iria até o final do ano que vem. Então esse presidente tampão que o conselho vai escolher vai ficar até o final do ano que vem, né? Aí no ano que vem, no final do ano que vem, vai ter outras eleições, aí vai ter eleições normais, que aí o escolhido pelos sócios vai ser presidente pelo triênio, né? Isso se não fazer bobagem como fez o senhor Augusto Melo, né? E assim, gente, todos sabemos, assim, que o Augusto saiu porque ele fez merda. Ele fez merda. Alguns, os defensores dele, ainda acham que ele sofreu golpe da RT. Coitado, sofreu golpe. Não, ele mesmo cavou a própria cova. No caso, vai de bet. Reprovaram as contas dele. Fora outras coisas. A dificuldade que vários torcedores tinham em comprar ingresso para os jogos da Arena.
vários ingressos aparentemente desviados para cambistas. E só agora esses ingressos estão voltando pro fiel torcedor. Agora tá muito mais fácil de comprar ingresso do que na gestão do Augusto, né? Então, muitos ingressos indo parar na mão de cambista na gestão dele. Pois é, não é só o caso Vai de Bet, meus amigos. Não é só a Vai de Bet. Tem outras coisas aí que fez o Augusto Melo tomar o impeachment e merecido. Então, os ingressos que foram parar na mão de cambistas, aparentemente, a Vai de Bet, claro, contas reprovadas, então, fora outras contas que ele não pagou. Pois é, porque o Augusto Melo, ele se dizia o grande pagador de dívidas, né? O pagador, né? Eu deixo as contas em dia. Pois é, agora o Corinthians está a prestes de tomar um transfer ban porque não pagou o Félix Torres. E ele dizia que pagava as contas. Detalhe, ele ainda não pagou o caso do Garro. Sim, o Corinthians ainda deve ao Tajeres pelo Garro. Tem dívidas relacionadas ao empréstimo do Maicon. Pois é, dívidas ainda do Duílio. Do Duílio, né? Meu Deus do céu. E também tem o caso Matias Rojas, que pode estourar a qualquer momento. Se o Corinthians for condenado no caso do Rojas, tem que pagar 40 milhões pra ele. Mas ele paga as contas, né? Ele paga as contas. O Coronado, por exemplo, deixou o Corinthians com o Corinthians devendo 10 milhões pro Coronado. Mas o Augusto paga as contas, né? Pagava, né? Nossa, como ele pagava as contas, né? Pelo amor de Deus. Então é isso, gente. Como eu falei, não dá pra um presidente réu pela justiça. Ainda não é inocente e também não é culpado. Ainda não é, mas ele é réu. E não dava pra permanecer no cargo. Não tinha jeito, tá? Então é isso, o Corinthians segue a sua vida. Claro, agora que o Augusto saiu, vamos para os próximos passos, né? Claro, pressionar pela mudança do estatuto, pressionar para certas expulsões de outros indivíduos, porque o Augusto Melo, eu espero que seja só o começo. Ele é só um apenas. Tem vários lá que merecem ser expulsos, vários. Andrés e Duílio tomara que Andrés e Duílio sejam os próximos. Mas não apenas eles, os amiguinhos deles também. Porque pra mim, não adianta só expulsar Andrés e Duílio. Não adianta só expulsar eles. Tem que expulsar os amiguinhos deles também. Os amiguinhos também. Porque mesmo expulsando o Andrés, os amiguinhos ficando, talvez o Andrés ainda continue com influência lá dentro. Mesmo ele saindo. Então é o que eu digo. É expulsar Andrés e Duílio e certos amiguinhos deles também. Toda a corja. Vamos lutar pra isso. Mas estamos só no começo, meus amigos. É uma longa batalha, né? Pra gente conseguir recuperar o Corinthians. Mas vamos lá, vamos lutar. Tem torcedor que tá pessimista, que fala que não tem solução, já era, não sei lá o que. Não, meus amigos. Vamos lutar pela solução. Vamos lutar, certo? Vamos pressionar, não vamos deixar os caras em paz. Vamos pressionar até mudar a droga do estatuto. Eles não vão ser deixados em paz até o estatuto ser mudado, atualizado, melhorado de preferência, tá? Não vamos deixar eles em paz, certo? E que se inicie uma nova era de cobrança no Corinthians. Que o Augusto Melo seja exemplo. Se vier outro presidente tão irresponsável quanto ele, vai rodar igual. A cobrança tem que ser grande agora pra cima de qualquer um. Qualquer um que assuma a presidência vai ser cobrado. Certo? E é isso, tá? Então, Augusto Melo tá de fora e vamos ver se o Osmar Stabile de repente continua, até dependendo da votação dos conselheiros, ou vai outro, né? Claro, muitos temem a volta de certas pessoas, né? Mas vamos lutar para que certas pessoas não voltem. E eles não vão voltar, meus amigos. Não vão mesmo, tá? E bom, deixando o lado do impeachment de lado, vamos voltar à Juventude Corinthians. Bom, como eu falei no início do vídeo, gente, é primordial o Corinthians voltar a vencer no campeonato. Primordial, porque a cada rodada que passa, o Corinthians se aproxima um tantinho da zona de rebaixamento, né? A cada rodada que passa, com empate aqui, derrota ali, nos distanciamos do G6
e chegamos perto da zona. Assim, por enquanto estamos até confortáveis, por enquanto. Mas tem que lembrar que times que têm jogos a menos que o Corinthians vão jogar, vão cumprir seus jogos e podem passar o Corinthians, né? Então precisamos e muito voltar a ganhar no Campeonato Brasileiro. Copa do Brasil, ok, show de bola, eliminamos o rival, mas tem que voltar a vencer no Campeonato Brasileiro. O Juventude vem mal, não vem jogando bem, certo? Então temos que aproveitar isso e fazer de tudo para ganhar em Caxias. Vai ser fácil? Não. O histórico que eu mostrei aqui do Corinthians em Caxias não é favorável. O Corinthians sofre demais contra o Juventude lá no Alfredo Jaconi, tá? Sofre demais lá. Mas vamos lá, temos que buscar a vitória urgentemente. Urgentemente. E assim, e eu acredito firmemente que talvez dê até para dar uma arrancada aí. Temos jogos contra Juventude, fora, Bahia em casa e o Vasco fora. Para mim, 3 jogos bem acessíveis para ganhar. Ou para pelo menos fazer, 7 pontos. Pelo menos. Tá? E depois tem novamente o Palmeiras. Pois é, depois o Vasco é o clássico contra o Palmeiras pelo Brasileirão Itaquera. Então temos jogos pela frente acessíveis que temos aí que voltar a ganhar, talvez até dar uma arrancada. Claro, o Carrijo e o Memphis vão fazer falta. Novamente o trio separado. Oh, meu Deus do céu. É inacreditável, gente. É inacreditável. O Yuri Alberto volta de lesão. Aê, Yuri voltou, finalmente. Aí passou o quê? 3 jogos? O Memphis machuca. É inacreditável, cara. É inacreditável o trio esse ano de 2025. Eles só se machucam, cara. Eles só se machucam. É incrível. Passou o quê? 3, 4 jogos que o Yuri voltou. Agora foi a vez do Memphis. De novo, um mês parado. Vai perder o quê? Uns 4, 5 jogos do Campeonato Brasileiro? Inacreditável. Agora o Carrijo sofreu uma lesão ligamentar. É inacreditável, cara. Inacreditável esses problemas de lesão. Aí eu tô ficando com medo do Memphis voltar. Aí vai o Garro ou o Yuri machucar de novo. Olha... Meu Deus, tá difícil o trio jogar da maneira que a gente quer, né? De forma corriqueira como a gente quer. Tá difícil, porque toda hora um dos 3 se machuca. É inacreditável. De novo o Memphis machucando. Um mês parado, inacreditável. Mas enfim, mesmo com o Memphis machucado, Carrijo, temos jogadores que dá pra colocar ali, que dá pra ganhar. Claro, o Romero e o Thales não substituem o Memphis. Claro que não, mas ainda assim temos time pra ganhar alguns jogos, pelo amor de Deus. Contra o Juventude temos time pra ganhar. E vamos pra cima deles, né? Vamos pra cima deles. E é isso. Meu palpite... O que eu posso palpitar aqui, cara? 1 a 0, vai. 1 a 0 Corinthians. Gol do Yuri Alberto. Até agora na volta o Yuri não marcou. Esperamos que seja em Caxias. Então 1 a 0 Corinthians. Tá ótimo. Pelo menos é 3 pontos. Gol do Yuri Alberto. Beleza? E é isso aí. Bom, comente aí o que vocês acham sobre esse jogo contra o Juventude. E comente também o palpite de vocês. O meu 1 a 0 Corinthians. Gol do Yuri Alberto. Beleza? E é isso aí, galera. Tamo junto. Valeu. É nóis. E vai, Corinthians pra cima do Juventude. Ganha, pelo amor de Deus, Corinthians.